Capítulo 408 de Hunter x Hunter nos revela o passado da Morena, a habilidade completa dela, o objetivo de vida da Morena e a temida lei marcial entra em ação. Como o capítulo 407 terminou para iniciar o jogo das cartinhas, o 408 é óbvio que ia ter o início desse jogo. Então o jogo começa e a Borksen já escolhe a carta objetivo. A Morena pergunta por que essa carta foi escolhida e a Borksen tenta dar um miguezão aqui na Morena. Ela fala que já que a Morena fez uma pergunta, então as duas podiam conversar normalmente durante o jogo, né? E aí ela aproveita para perguntar isso, se o grupinho da Morena tinha em torno de 50 membros no total. Morena fica em silêncio. Ela fala que se a Borksen quiser saber alguma coisa, ela vai ter que usar as cartas. A Borksen concorda com isso, só que também ela não vai responder mais nenhuma pergunta da Morena. Então as duas entram em um acordo, parecido com aquele acordo que o Gon fez com o Zephyro. Vocês lembram? Uma pergunta por uma pergunta. Se uma pode perguntar, a outra também pode. E assim sucessivamente. Então a Morena revela seu verdadeiro propósito, a destruição do Império de Kakin. E uma vez conseguido isso, ela pretende expandir para a destruição da humanidade. E é exatamente por esse objetivo que a Morena precisa do poder da Borksen. Borksen então diz que isso é muito vago, que ela basicamente não explicou nada. Então a Morena pergunta se ela deve falar mais sobre seu passado. Morena pergunta então se ela reconhece o termo Niseimono. Isso foi explicado um tempinho atrás, bem lá no capítulo 378. Basicamente é um termo derivado de duas palavras que é usado para aqueles filhos ilegítimos ao trono de Kakin, ou seja, os filhos apenas do rei de Kakin, porque para ser legítimo ao trono, o filho tem que ser de uma das rainhas legítimas. Então, os filhos ilegítimos do rei são chamados de Niseimono e recebem essas duas cicatrizes no rosto. Então a Morena começa a falar uma coisa meio estranha, sobre ela não ser a Morena verdadeira e que a Morena verdadeira estaria no túmulo dessa Morena que tá falando agora. A Borksen fica meio confusa, ela não sabe se é algum tipo de figura de linguagem ou algo do tipo. E você sabe quem sou eu? Então a Morena solta algumas palavras soltas, carnaval e blasfêmia, e pergunta se Borksen já pegou a dica. Borksen completa dizendo órfãos do festival. Então vem uma página explicando esses dois termos. Carnaval é o festival real de Kakin, que se realiza de tempos em tempos. Blasfêmia significa qualquer ato que diz respeite à família real, e aqueles que violam esses atos serão condenados à pena de morte. Mesmo com o progresso de democratização, hoje em dia, atos como contraceptivos, o aborto ou testes genéticos relacionados à família real são considerados atos de rebelião e desrespeito para com a linhagem real, resultando em execução imediata. Isso explica basicamente por que os Niseimono existem. Os filhos bastardos que o rei ou os príncipes fazem quando eles participam dessa festa chamada carnaval, esses filhos não podiam ser evitados nem com métodos contraceptivos e nem serem abortados. A Morena explica que todos os filhos bastardos recebiam as duas cicatrizes no rosto, mas nem todos eram iguais. É como se houvesse uma distinção através de um teste científico lá qualquer. Então, através desse teste científico que não foi revelado, eles separavam os filhos com dois subgêneros, os Niseimono e os que eram carne. Os Niseimono, como a gente viu, eram tratados como se fosse a realeza mesmo, né? A gente vê isso com os irmãos bastardos do Nazubi, que meio que são chefes da máfia antes do príncipe. E a Morena, é claro que foi classificada como carne. É muito interessante o modo em que o Togashi desenha esse pedaço de carne. Ele desenha com um corte bem característico no meio, podendo simbolizar que ela era basicamente uma escrava sexual. Morena diz que passou muitas dificuldades e recentemente ela ficou muito feliz em se tornar a líder do grupo do Rei Lee. Durante esse tempo, ela aprendeu o Nen e sua habilidade a guiou para esse plano de queda de Kakin. Ela conta detalhes sobre essa festa, que essa festa é irregular e que a última festa de órfãos aconteceu ano passado, que foi justamente o ano seguinte do festival de comemoração da democracia. Então, um ano depois da festa de democracia, o Império de Kakin continua com essa prática que vai contra a democracia, entende? Olha só a hipocrisia do Império de Kakin. A Morena diz isso para Borksen para justificar que o Império de Kakin nunca mudou e nunca irá mudar, que para destruir o Império de Kakin, a Morena precisa das habilidades de Nen dos seus aliados, e principalmente da habilidade de Borksen. E então isso finaliza a explicação da carta objetivo, do porquê que ela quer recrutar a Borksen. Basicamente, o jogo continua e chega em um ponto que a Borksen usa
usa a carta de poder. Então a Morena começa a explicar a sua habilidade, que todo mundo sabe. Ela beija alguém e infecta o alvo com uma habilidade de ganhar level. Matando uma pessoa, você ganha um level. E no level 20, você ganha uma habilidade de NEM. Só que ela revela um detalhe novo sobre sua habilidade, de que a pessoa infectada, ela tem que ter o mesmo objetivo que a Morena. Não precisa ser em detalhes, como a Boxing perguntou. A Boxing perguntou se todo mundo precisa querer a destruição de Kakin. E a Morena responde que esse é um pequeno detalhe. O objetivo que todo mundo compartilha é, na verdade, matar pessoas, para alcançar esse pequeno detalhe individual de cada um. É explicado que a Boxing, ela é tipo um Shikamaru fêmea, só queria viver uma vida normal, sem complicações. Só que aí chegou o Beyond com uma viagem ao continente negro, e agora por cima mais uma complicação, que é habilidades de NEM. Boxing pensa que mesmo que ela simpatize com o passado sofrido e injusto da Morena, e queira mudar o Império de Kakin, ela não consegue se ver matando pessoas para alcançar seu objetivo maior, que é mudar isso. Então a Boxing se decide e pensa que não vai permitir que a Morena traga esse caos. Durante isso, a Morena revela que Boxing é uma especialista, e que o fato de Boxing ser especialista já é um fator essencial para considerar o recrutamento, visto que pelas suas pesquisas, 1 a cada 3.000 pessoas são especialistas, e que no navio teria em torno de 50 a 60 especialistas que poderiam estar sentados no lugar da Boxing agora. Basicamente, ela está falando que a Boxing não é a escolhida ou a única capaz, e isso explica o porquê que a Morena disse que quanto mais a negociação demorar, mais perigoso para Boxing, porque a Boxing é de certa forma substituível em um certo nível. O Dogman acha um especialista e leva ele até a Morena. Então vai ser a Morena que vai decidir qual habilidade o especialista vai desenvolver no level 20. Morena explica que ela leva muito em consideração a função que a pessoa se atribui ao grupo que ela decidiu fazer parte, do que pela sua própria personalidade. E como foi dito, a Boxing atualmente ela é apenas uma boa opção, porque Morena já percebeu que a Boxing não está alinhada com esse objetivo em comum, que é matar pessoas. Com toda essa explicação desse capítulo, dá a entender que esse jogo aqui, ela é um requerimento para ativar a habilidade da Morena, e ela contém um risco da Morena morrer se a última carta do filho for não. E isso aumenta muito o risco e a recompensa da habilidade de NEM da Morena. Eu não entendi muito bem se é morte para Boxing ou é morte para Morena. Faria sentido se for morte para Morena, porque aí seria um pacto restritivo que aumenta a habilidade de NEM e a recompensa desse risco, né? Eu entendi assim, que a Morena vai morrer se a carta não ficar na mão por último, ok? E é isso, o capítulo acaba com a lei marcial soando os alarmes pelo primeiro príncipe Benjamin. Isso aqui é bem importante, porque no capítulo 403 o Benjamin falou que ia colocar a lei marcial dependendo do comportamento do balsâmico, e como a gente já sabe, tá agora possuído pela consciência do Hawkenberg. Muito provavelmente aconteceu uma treta com o plano do Hawkenberg de dopar o balsâmico pra ele ganhar mais 12 horas, então eu acho que esse plano deu merda. Imagina assim, o balsâmico morreu, a habilidade do balsâmico foi pra mão do Benjamin, e ele percebeu que o balsâmico que tá na frente dele, né, não é o balsâmico, entende? Alguma coisa aconteceu com o balsâmico. Próximo capítulo, provavelmente a gente vai ter uma morte ou do Benjamin ou do balsâmico. Cara, eu acho que o Hawkenberg, ele meio que vai de base. Ele tá se arriscando muito. Eu só sei que o Benjamin e o Hawkenberg vão ser o plot main do próximo capítulo. Não vai ser mais esse joguinho de cartas. Beleza? E é isso. Esse foi o capítulo 408. O que vocês acharam desse capítulo?